de volta com o programa Consciência Humana, um programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo, pelo melhor do mundo. Mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. O programa desta semana traz com muita propriedade uma discussão importantíssima que são os direitos humanos. E muita gente discute hoje em dia por conta do aumento da criminalidade, o aumento da necessidade das pessoas, essa questão dos direitos humanos. E é uma discussão que muitas vezes é travada de uma forma incorreta, porque você dificilmente traz alguém que possa fundamentar, né, todo o histórico dos direitos humanos até chegarmos a ter esses direitos e como é que eles são aplicados de verdade na sociedade. Você tem uma visão superficial que a mídia, de uma forma geral, traz e deturpa aquilo que são os direitos humanos. Então a gente vem para discutir de fato aquilo que significam esses direitos, para que a gente possa de fato se posicionar. Aquela história de que os direitos humanos são direitos para bandidos, isso aí é coisa do senso comum, é coisa que nós temos que, né, colocar de lado, não é o correto. Tá bom? Os direitos humanos, ele tem muitas outras funções que inclusive garante a cada um de nós o direito de ir e vir, o direito de um julgamento justo, o direito de ter as nossas necessidades assistidas, ou seja, não tem nada a ver apenas com aquela discussão que entra para o mundo da criminalidade. Mas nós vamos falar desde a questão histórica até a visão dos direitos humanos de uma forma geral. E nós estamos recebendo para conversar a estudante de Direito Vitória Beatriz, estudante da UESP, que teve uma experiência muito boa agora, que foi, né, passar alguns meses na Colômbia, onde ela pôde colocar em prática, né, uma visão dos direitos humanos, viver isso na sua forma integral e trazer de volta para Teresina já uma experiência muito grande. Obrigado pela sua presença, Vitória. Obrigada a você pelo convite. Vitória, se nós pegarmos aqui a questão histórica, né, eu posso ir até os gregos aí e ao surgimento do conceito de democracia, né, o conceito de isonomia, né, a igualdade de todos perante a lei. E o mundo depois passa por um período meio turbulento, onde essa questão dos direitos ficou meio de lado, e nós voltamos ali no final da modernidade, começo da contemporaneidade, e da Revolução Francesa, a discutir isso com mais propriedade, com a ideia de liberdade, igualdade, fraternidade e a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Como é que você contextualiza historicamente o surgimento dos direitos humanos? Elielson, os direitos humanos, desde a antiguidade, ele vem como uma limitação de poder do Estado. Eu entendo, inicialmente ele traz limitação do poder do Estado. Quando ele vem na Grécia, falando do ideal de democracia, colocando o homem como centro do universo, como dono da razão, e depois ele tem um retrocesso, né, com a Idade Média, e aí ele volta a passos lentos com a Idade Moderna e tudo, mas de uma maneira geral eu sempre vi os direitos humanos muito pouco compreendidos, porque a própria expressão já diz, ele é um direito intrínseco ao ser humano, mas ele não surge do nada. Não é uma coisa uma luz que surge do nada e você descobre, pronto, agora eu tenho direito a tudo isso. Ele é fruto histórico, ele é universal, ele é natural, mas ele é histórico. E essa luta, desde sempre, até mesmo passando pela Idade Média, por mais que na Idade Média ele tenha sido, como é que eu posso falar, tenha ficado obscurecido, esses ideais humanos, esses direitos, o respeito à liberdade, às individualidades, à coletividade, tenha ficado um pouco esquecido, ele não deixa de existir. Agora, como ele é fruto histórico, ele precisa da luta, ele precisa da revolução. Foi o que nesse período não teve. E aí, quando vem a Idade Moderna, com a Revolução Francesa, com esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, é quando a gente começa a positivar algo que já é natural do ser humano. Então, essas lutas, que eu acho importante ser destacado, é que sim, são inerentes ao ser humano, mas que eles precisam da luta para ser reconhecido. E para mim, foi o que mais importante a Revolução Francesa mostrou. Ela não veio para destacar o que é direitos humanos, ela veio para mostrar como é que a gente pode conseguir. Quais são os lemas que a gente tem que obedecer, que a gente tem que perseguir, para poder reconhecer o que é natural nosso desde sempre. Quando você coloca que os direitos humanos são a limitação do Estado, me veio à mente agora, Vitória, aquela imagem do livro do Thomas Hobbes, Leviatã,
né, que você tem ali o rei, né? O Estado. Segurando, o Estado segurando ali as forças espirituais e a força física. E no corpo lá do Estado você tem as pessoas todas presas ao corpo do rei, que é o Estado, ou seja, a submissão total ao Estado. Porque o Hobbes defendia que o homem, para ter segurança e garantir a sua sobrevivência, tinha que abrir mão da liberdade. Depois a Revolução Francesa vai querer o contrário. O contrário, né? É uma fala muito interessante. Você que é nosso telespectador, a Vitória traz aqui uma provocação muito boa, que é justamente essa questão dos direitos humanos limitar o Estado. E eu até, daqui a pouco a gente vai entrar nesse mérito, até entendo, por exemplo, o discurso de algumas pessoas quando são contrárias aos direitos humanos, que entendem que os direitos humanos querem limitar esse poder do Estado, mas em favor de algo que não é correto. Como é que você recebe, às vezes, essas questões? É engraçado falar disso, porque quando a gente fala de direitos humanos, tem uma parcela da população que acha muito bonito, mas depois, logo em seguida, vem o questionamento: direitos humanos é para defender bandido. Direitos humanos são para humanos direitos, o que não é verdade. Quando a Revolução Francesa traz os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, quando eu digo ser fraterno, eu digo ter benevolência com o próximo. Quando eu faço do outro o meu irmão, quando eu sou fraterna, ponto, eu posso praticar os outros dois princípios. Eu sou fraterna, então eu te trato de maneira igual, e se eu trato de maneira igual, eu respeito a sua liberdade. Então, quando eu falo que direitos humanos são para bandidos, eu não estou sendo fraterna, eu não estou respeitando a sua igualdade e não estou te dando a liberdade que você precisa ter. Então, para mim é muito errônea essa colocação, justamente por não entender o que são os direitos humanos. Os direitos humanos, eles vem para limitar o poder do Estado, mas ele vem para colocar o indivíduo no rol da sociedade, para permitir esse convívio em sociedade. Quando eu digo só limitar o poder do Estado, eu não digo colocar o ser humano em sociedade sem respeito ao próximo, sem respeito às diferenças, porque elas existem, falar de diferença não é falar de desigualdade. Colocar o ser humano em sociedade, pôr ali um limite para o Estado... Quais seriam as diferenças entre diferença e desigualdade? A diferença, ela é horizontal. É eu saber que você é homem e eu sou mulher, e biologicamente nós temos nossas diferenças, mas nem por isso nós somos desiguais em poder e em capacidade. A desigualdade é vertical e a diferença ela é horizontal. E os direitos humanos reconhecem isso. Então, quando eu falo, quando eu concordo com essas ideias de que o direito humano vem para defender o que é errado, eu não sei o que é diferença, eu não sei o que é desigualdade, eu não sei por que eu estou em sociedade, eu não sei que eu devo respeitar você independentemente da sua posição, porque eu quero respeito. Os direitos humanos, eles vêm para isso. Bom, você traz aí também outra vez, né? Você é muito feliz com as suas palavras, porque essa questão da diferença, né, com a desigualdade, ela é muito interessante. E às vezes isso não é tão claro na cabeça da sociedade. Não. São conceitos que a sociedade, por exemplo, acha que são comuns. Não são comuns. Diferença e desigualdade. Não são comuns, e é por isso que é equivocada essa posição sobre os direitos humanos. E é justamente porque não se fala. Não se sabe o que é desigualdade, não se sabe o que é diferença, não se sabe para que servem os direitos humanos. Os direitos humanos, eles deveriam ser nossos aliados, da mesma forma que a política deveria ser. E é justamente por isso que a gente não tem um sistema carcerário eficiente, e aí a gente coloca a culpa no direito. O sistema carcerário é falho porque a gente não entende para que ele serve, então a gente põe a culpa no direito. A gente não entende as desigualdades e as diferenças e a gente põe a culpa no direito. Entendeu? É muito uma falta de conhecimento, de comunicação. As coisas estão aí para serem absorvidas, mas a gente não absorve. A gente se mantém com superficial, porque com superficial é mais fácil julgar do que compreender. Vitória, você até me deixa um pouco angustiado, porque como professor, né, de filosofia, de sociologia e de história na sala de aula, e você fala da necessidade de conhecer, essa necessidade de conhecer, ela chega a doer, porque infelizmente a nossa sociedade convencionou que as ciências humanas, as ciências sociais, elas têm que ser estudadas com essa superficialidade que você acabou de colocar. E você tem numa sala de aula, né, o aluno sendo cheio, né, da matemática, da física, da química, do português. Teoricamente ele deveria até terminar o seu período escolar sem errar nenhuma questão dessas disciplinas, porque são 5, 4 questões por semana, enquanto as ciências humanas e principalmente as sociais, junto com a filosofia, tem uma aula por semana. Então, como conhecer de uma forma mais profunda, né, tudo isso?
O MEC está organizando um novo currículo, né, para as escolas, e eu espero que possa contemplar com mais aulas essas disciplinas que são tão importantes para a construção do ser humano como um cidadão. E são disciplinas que ele vai até usar com mais propriedade na sua vida, depois da sua conclusão escolar. Eu vejo assim, seria a única forma de fugirmos desse superficial para que dentro da sua área, que vai ser a área do direito, dentro da área de quem está trabalhando nos direitos humanos, pudesse pegar uma sociedade e ter menos dificuldade de, vou ter que explicar isso aqui, vou ter que ensinar tudo isso aqui de novo. Ninguém aprendeu. O que eu acho, Elielson, é que o problema é que a gente vê o direito como uma coisa da faculdade, da universidade. A política é para o político, não é para o cidadão. O direito é para o advogado, para o jurista, não é para o cidadão. E não é assim. A gente que estuda o direito e os que já são formados, a gente vem para compreender como é que as leis, elas facilitam esse convívio social. A gente vem para estudar o direito positivado. Mas o que a gente estuda se aplica a uma sociedade toda. Então, por que só uma parcela pequena da população tem que saber o que é direito se todo mundo está incluído nesse rol? Entendeu? Então, quando a gente diz assim, que os direitos humanos, só quem tem conhecimento é aquele que está lá na universidade, eu diminuo a potencialidade de um aluno que está dentro de uma escola e poderia fazer uma ação afirmativa excelente. Todas essas disciplinas, independente da lei, independente do curso que fosse atuar, da profissão, é como pessoa. Não são direitos humanos? Não queremos humanos direitos? Então, por que não estudar? E aí, quando a gente coloca só na universidade, a gente tira a responsabilidade do português, a gente tira a responsabilidade do professor de matemática, a gente tira a responsabilidade de todos os outros profissionais que estão dentro de uma escola, aparentemente para formar, e coloca só lá na faculdade. Então, da escola, eles podem sair aprovados no vestibular. Aí, lá na faculdade, é que eles se virem para saber o que é uma sociedade. E não é assim. Não é assim, porque hoje em dia os adolescentes têm uma margem de conhecimento muito grande, tem possibilidade de ter cada vez mais conhecimento, porque a internet está aí para isso. Muitos filmes, documentários, sabe? Tem tanta possibilidade para você querer restringir a uma coisa futura e a uma parcela pequena da população. Então, não tem que ser da filosofia, não tem que ser da sociologia, não tem que ser. Tem que ser trabalhado em todas as disciplinas, e eu acho que a grande diferença no currículo estaria sendo nessa questão. Não em ampliar a quantidade de aulas, mas em ampliar o sentido dessas aulas. Não só restringir ao professor de filosofia essa função, porque não é função de uma pessoa só. Bom, nós conversamos com Vitória Beatriz, que é estudante de Direito da UESP, que fala sobre direitos humanos no nosso programa e que vai daqui a pouco contar a sua experiência na Colômbia dentro da área de direitos humanos. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta com esse programa muito especial, com esse tema muito provocante e importante para você que é um cidadão de bem. Viver e ser livre, saber dar valor para as coisas mais simples, pois só o amor constrói pontes indestrutíveis. Viver e ser livre, saber dar valor para as coisas mais simples, pois só o amor constrói pontes indestrutíveis. Bom, estamos de volta com o programa Consciência Humana, agora no segundo bloco, dando continuidade à conversa com a Vitória. Nós encerramos o primeiro bloco, Vitória. Você falava que não é função de um profissional dentro da escola transformar, fazer, ou seja, todos deveriam trabalhar num contexto de ter um sentido da aula voltado para a construção das pessoas, ou seja, como estudante de Direito, você sente também dentro do curso, ou sentiu dentro da área jurídica, essa dificuldade de valorizar os direitos humanos? Muito. A gente que entra na faculdade, principalmente quando eu entrei, né? Eu não posso falar de uma maneira geral, mas quando eu entrei na faculdade, o que era muito perguntado é qual o concurso que você quer, qual a profissão você quer ser, qual área dentro do direito você quer seguir, quer ser criminalista, quer ser civilista, enfim, são diversos os leques. Mas esquecem muito, e infelizmente eu digo isso não com satisfação, mas digo isso com uma certa tristeza e um pouco de decepção também, de nos colocar como seres humanos dentro da sociedade jurídica. Então a gente positiva muito o direito e esquece de humanizar, de socializar lá dentro.
E aí é por isso que tem muito defensor público que passa num concurso, ganha muito dinheiro por isso, mas está lá por trás, escondido, pedindo dinheiro de uma pessoa que ganha uma aposentadoria, que é o que a gente vê todos os dias. Então, foi uma dificuldade, foi uma decepção, e por isso que eu fui buscar por mim mesma, foi questionamento próprio e pessoal, dizer que eu não queria fazer parte só daquilo. Eu quero sim ser bem-sucedida, quero passar no concurso, quero atuar juridicamente, mas eu não quero ser só uma funcionária jurídica, uma funcionária do Estado. Eu preciso ter um papel na sociedade. Eu preciso me sentir responsável pelo lugar onde eu vivo. Não adianta eu chegar em casa, reclamar da violência, ir para a minha universidade, estudar e me isolar da sociedade de uma forma que eu vou colocar a culpa em todo mundo e não vou ter responsabilidade de nada. Então, a busca pela Colômbia, por esse projeto social, foi por isso. Porque eu precisava ver, na prática, e sentir, dentro da minha área, que é possível fazer a diferença. Que eu não preciso me restringir a um local determinado para fazer a diferença e nem preciso de grandes coisas. Eu não preciso de muito dinheiro, não preciso de planos estratosféricos. Um pouquinho de vontade, um pouquinho de determinação. E vontade, principalmente vontade, porque quando você trabalha com essa área de direitos humanos, muita gente acha bonito, mas muita gente questiona, principalmente como eu fui voluntária. Então, eu fui gastando o que eu não tinha para poder trabalhar por pessoas que provavelmente eu nunca mais vou ver na vida. Aí vem um questionamento, mas é sério que você precisava fazer isso? Ah, e por que você não ficou estudando para um concurso? E por que você foi em período de crise? Ah, deveria ter ido depois para viajar mais. Então, assim, quando você se dispõe a fazer algo pelo mundo, são sempre enormes os questionamentos e comentários disfarçados de cuidado, mas que, na verdade, são preconceituosos, sabe? Então, quando você se dispõe a viajar o mundo, tá tudo ok. Quando você se dispõe a mudar ele... Viajar pelo mundo para curtir pode? Pode. Você pode? Para atuar em favor do mundo? Para atuar não pode. Para atuar tem que esperar, tem que passar no concurso. O que você está querendo por trás disso? Né? Estou querendo dizer... Assim, eu estou aqui imaginando aqui o pensamento de alguns. O que você está querendo por trás disso? Exatamente. Né? Dentro dessa pergunta é mais ou menos assim. O que você está querendo por trás? Exatamente isso. Qual é o seu objetivo com isso? E o que é que vai te ajudar isso no teu curso? O que vai te ajudar? Aí já... Vai servir para o teu currículo? É tipo isso, entendeu? Então não importa se eu fui lá e fiz um bom trabalho, se eu voltei satisfeita profissional e pessoalmente. Transformado humanamente? Não importa, isso não interessa. Isso vai importar se eu passar num concurso para defensora daqui a alguns anos. Aí vai importar? Aí vai importar. Então, nesse momento, o sentimento que você tem ao voltar é esse questionamento, né? É totalmente esse. O que você foi fazer lá? O que é que eu fui fazer lá? E vai te servir pelo menos para o TCC? Então, as pessoas, elas esperam agir sempre esperando uma recompensa. E se você não exige uma recompensa imediata, então tem alguma coisa errada. Esse é o nosso mundo, Vitória. É um mundo que nós prezamos ainda, e é por isso que a gente debate tanto sobre consciência humana. É um mundo que a gente precisa dar umas provocadas, umas cutucadas nesse mundo. Vitória, fala um pouco dessa experiência da Colômbia, já que você citou aí essa questão, para o nosso telespectador entender. Como é que é essa sua ida à Colômbia, né? Em que instituições você está relacionada com esse trabalho? O que você faz lá? Então, a ideia de ir para a Colômbia inicialmente foi por esse questionamento pessoal. Porque eu não estava satisfeita em estar dentro da sala de aula, estar aprendendo, porque eu aprendi muito. Passei em 2 concursos de estágio, mas eu não acho que o direito deve ser só isso. Então eu me via sabendo muito e fazendo muito pouco. E aqui, infelizmente, é mais fácil atuar fora do Brasil do que aqui. O que é uma realidade que eu espero, com a experiência que eu tive na Colômbia, mudar. Mas, por enquanto, é assim. E aí surgiu a oportunidade de viajar por uma ONG, que é a IESEC. E por essa ONG eu poderia escolher um projeto em qualquer parte do mundo que tivesse a ver comigo. E eu sou simplesmente livre para escolher qual tipo de projeto, qual área de atuação. E eu disse desde logo, eu quero direitos humanos, quero trabalhar com direitos humanos. E aí surgiu esse projeto, numa cidade bem pequena da Colômbia, chamada Valledupar, e era para trabalhar numa comunidade muito pobre, com direitos humanos para redução de violência. Então eu ia ter 6 temáticas para serem trabalhadas e desenvolvidas em grupo. Eu estava com uma equipe de mais 15 pessoas de outras partes do mundo, alguns brasileiros, mexicanos, da Guatemala, enfim, pessoas
que eu também nunca vi na vida e que estavam inspiradas pelo mesmo propósito. E a gente ia trabalhar essas temáticas por 6 semanas. E aí de imediato começou muita coisa a dar errado, mas como era um desejo muito pessoal e muito profissional também, porque lá eu fui surpreendida. Mas de início, a minha aspiração era justamente ver esse direito na prática. Não, quero ir, quero aproveitar essa oportunidade, quero ver se esse direito funciona. Se tem alguma coisa que eu possa fazer, mesmo sem ser formada, porque se não tiver, então estou no lugar errado. Que era sempre a opinião que eu tinha com relação ao direito. Como eu via muito ele dentro da sala de aula e pouco ele na prática, então eu me sentia uma ovelha negra dentro do direito. E aí eu fui e trabalhei lá por 6 semanas com a comunidade muito pobre, e lá eu fui recebida pelo comitê local da IESEC, mas trabalhei com a Cruz Vermelha. E aí esse trabalho com a Cruz Vermelha é uma instituição conhecida internacionalmente, mas a gente trabalhava não no que todo mundo conhece da Cruz Vermelha, não era um trabalho com relação à medicina ou à saúde, era um trabalho de direitos humanos. A comunidade era muito pobre, eu conversava contigo que eu nunca tinha visto nada tão pobre assim, nem aqui no Brasil. Eram crianças, primeiro de tudo foi a grande dificuldade, porque tinham dito para nós que seriam crianças até 15 anos. Chegamos lá, nos deparamos com criança de 5 a 10. E aí foi onde eu pensei, isso não vai dar certo, porque se no Brasil eu tenho dificuldade de falar direitos humanos com um adulto, como é que eu vou falar direitos humanos para uma criança de 5 anos? Que vive em casas extremamente sujas, a comunidade extremamente suja, eles conviviam com os porcos e em todos os tipos de dejetos, de animais, sabe, altamente poluído. Então foi o primeiro grande baque. Vim aqui para fazer um pouquinho de diferença e não sei por onde eu vou começar a agir, porque nem no Brasil eu tinha visto algo como isso. E foi justamente lá que eu aprendi o que é direitos humanos. Por isso que eu consigo falar hoje, não é por sentar e ser uma cientista, sabe? Não é por isso. É por ter vivido. É por ter vivido. É por saber, quando eu digo para ti que eu falo, direitos humanos não são para humanos direitos, são para todos os humanos, não é porque alguém me disse ou porque eu li em algum lugar. É porque eu vi uma comunidade em que a única opção de muitos ali era justamente não ser humanos direitos. A Vitória traz a sua experiência de vida e às vezes 3 meses de uma viagem como essa, que você se coloca dentro de uma situação e que você estava totalmente à parte, você chega para poder executar algo que está no seu coração, vira uma experiência de vida fora do comum. Você que é estudante de direito ou de qualquer outra função, da medicina, né, você que é professor, qualquer que seja a sua área, você pode fazer algo muito parecido com o que a Vitória está fazendo. Nós vemos um mundo hoje que eles chamam de pós-modernos, né? O mundo líquido, o Bauman gosta muito de falar disso. E que esse mundo líquido, que ele fala lá no livro Amor Líquido, é da fragilidade das relações humanas. Ou seja, o que a Vitória tenta trazer é justamente combater essa fragilidade das relações humanas, trazer uma vivência mais consolidada, mais firme, e isso gera um conceito de vida mais sólido para que você tenha um ser humano que de fato participe da sociedade. E não tem como você conseguir isso se você não tem a prática da questão em si. Ela é muito feliz, por exemplo, quando ela coloca que ela pode compreender tudo teoricamente dentro de uma sala de aula. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: olha, se vocês chegarem a fazer direito e vocês fizerem direito, vocês saem de lá como sociólogos, antropólogos, filósofos, cientistas políticos. Por quê? Porque o curso de Direito talvez seja o curso que consegue pegar todas as ciências humanas e sociais, colocar dentro dele e colocar em prática. Então, o estudante de Direito ele vai estudar tudo isso. Mas, infelizmente, não sei se você concorda, Vitória, é que às vezes o primeiro período, que é justamente onde essas disciplinas são colocadas e ofertadas, ele é um período meio colocado de lado, como se fosse assim, estou chegando só para conhecer a universidade, e não é levado tão a sério para que, de fato, a partir dali você possa ter essa visão dos seres humanos. Quando a gente entra na faculdade, o que dizem pra gente esses 2 primeiros, em algumas faculdades, né? No caso da UESP, acho que é só o primeiro
primeiro ano, 1 ano e meio, que são referentes aos 3 primeiros períodos. Sempre dizem, vocês vão saber se vocês gostam do direito a partir do quarto período, que é quando acabam as disciplinas propedêuticas. Então, a gente... Esse recado vem de cima. Vem de cima. Então, primeiro, segundo e terceiro período, ninguém nos considera estudantes de direito. Eu estou vendo filosofia jurídica, antropologia, sociologia jurídica, até o próprio português jurídico, psicologia jurídica, mas só são disciplinas propedêuticas. Isso não é direito. A partir do quarto, você começa a ver direito civil, direito constitucional, administrativo, pronto. Agora você está vendo o que é direito. E é por isso que os nossos juristas, com perdão da palavra, a gente se pergunta, mas por que essa lei foi feita? Ou quem foi que deu interpretação a essa lei? É porque está justamente fora do contexto social. Você aprende muito bem o direito civil, aprende muito bem a legislar, aprende muito bem a interpretar, mas você não sabe interpretar para quem? Interpretar para quê? Então, nesse primeiro ano, e também são as disciplinas, essas propedêuticas, que as universidades e faculdades dão menor atenção. Então, os melhores professores não estão nessas disciplinas. Às vezes pegam um professor que é de constitucional para dar filosofia. Não importa, não é direito. Não é direito. E todo mundo acha bom porque a cobrança é menor. Acha bom porque o primeiro ano fica sendo festa, fica sendo brincadeira. Que não é da área, ele cobra menos. Cobra menos, ele sabe pouco. As discussões são poucas. E se você quiser discutir, você é chata. Você é chata. Eu tive uma professora muito boa de sociologia, que foi uma das poucas que incitou o debate entre a gente, mas as confusões eram imensas dentro da sala de aula porque ninguém aprendia a debater. A gente queria impor uma verdade, interpretar uma verdade e não se interpreta a verdade. Não se colocava no lugar do outro. Não se colocava no lugar do outro. Não analisava com coerência o que o outro está dizendo. E eu me pergunto seriamente se diante de um tribunal a gente vai saber ajudar uma pessoa que realmente precisa, porque a gente não sabe conversar entre si. Aí a gente vai entrar na discussão, quando você coloca essa preocupação, se de fato vão perseguir a justiça ou a lei. Ou a lei. A lei pela lei. Se eu fosse falar sobre mim, seria muita hipocrisia vir aqui e dizer, não, eu vou perseguir a lei. Porque quem me conhece bem sabe que eu entrei no direito de paraquedas. Que não era um anseio pessoal, não era um desejo profundo. Eu vim para o direito porque dentro do meu leque de oportunidade era o que mais se encaixava no momento. Mas eu sempre tive esse conflito muito grande em saber que tipo de profissional eu seria, se eu iria pela justiça ou se eu iria pela lei e faria o que todo mundo faria e me daria bem como as outras pessoas, sabe? E a Colômbia foi essencial nisso, porque eu talvez vá demorar um pouquinho mais para ganhar dinheiro. Possivelmente, se eu tinha alguma proposta de emprego, alguém já deve estar me olhando com, sabe? Tipo, essa menina você tá não... se expondo agora. Exatamente, essa menina não é normal, ela vai... Enfim... Vai chafurdar o negócio. Deixa ela quieta. Então... Vitória, a gente vai para um rápido intervalo e já a gente está de volta recomeçando o terceiro bloco com essa temática. A diferença entre lei e justiça. A Vitória vai já explicar para a gente. Vai para um rápido intervalo e volta já. Viver e ser livre, saber dar valor para as coisas mais simples, pois só o amor constrói pontes indestrutíveis. Viver e ser livre, saber dar valor para as coisas mais simples, pois só o amor constrói pontes indestrutíveis. Bom, estamos de volta no terceiro bloco do programa Consciência Humana, onde vamos debater a questão dos direitos humanos e a experiência da estudante de Direito Vitória, que esteve passando 3 meses na Colômbia, aprendendo um pouco mais, vivendo, tendo a vivência dos direitos humanos. Ela nos relatou um pouco dessa experiência. No bloco passado, Vitória, nós encerramos o bloco debatendo um pouco sobre lei e justiça, né? Para o nosso telespectador entender, do ponto de vista jurídico, o que é a lei, o que é a justiça? A lei é o que está lá, por exemplo, na Constituição. São os artigos, são as alíneas, é aquilo que a gente necessita para poder viver em sociedade. Um referencial. É um referencial. Não é um fim. Não é um fim de maneira alguma, é um referencial de como agir. O que a lei permite é permitido e pronto. E o que a lei não proíbe também não está proibido. Mas o que ela proíbe é o que a gente, por exemplo, matar alguém. Está expressamente proibido em lei. Então isso é um limite, até onde você pode ir. Por exemplo, para se defender. Ou, por exemplo, para se vingar de alguém.
Então, a lei não é um limite, ela é um referencial, que deve ser interpretado de acordo com a situação, com o momento, com as pessoas que estão envolvidas. E é aí, nessa interpretação da lei, que eu chego na justiça. Se eu não tivesse essa interpretação, eu só aplicava a lei. Eu só aplicava a lei e aí eu cometeria o grande equívoco e a grande injustiça. É por isso que muitas injustiças são feitas. A lei é lida de uma maneira abstrata, sem ser colocada no contexto social, sem ser levada em conta aquelas ideias que eu te falei, de diferença e de desigualdade, porque a lei precisa desse contexto, desse conteúdo, para poder ser interpretada de maneira correta. Então, quando eu não sei o que é diferença e quando eu não sei o que é desigualdade, eu aplico a lei de maneira igual para todo mundo. E é o que eu já te disse, existem diferenças. A lei não pode ser aplicada de maneira desigual, ela pode ser aplicada de maneira diferente. E é nessa aplicação diferente que eu chego na justiça. É eu tratar o igual de maneira igual, o desigual de maneira desigual, na proporção que eles se desigualam. Então, por exemplo, eu não posso aqui aplicar uma lei a nós dois, como eu aplicaria uma lei a dois indivíduos que estão envolvidos no tráfico e estão se aniquilando de alguma forma. Se eu, por acaso, fosse cometer algum delito contra você, eu teria outra manifestação, outra motivação. E a minha poderia ser o mesmo crime. Mas se a motivação fosse diferente, a lei agiria de maneira diferente. Você pode provocar um pouco mais, doutora. Eu ainda estou por anseio do que é justiça. O que é justiça? Porque justiça é uma palavra tão bonita, assim, ela chama a atenção da gente. O que é ser justo mesmo? Justiça, Elielson, é justamente o que eu estou te falando. É tratar o igual de maneira igual. O Brasil fala muito de justiça, né? Mas às vezes a palavra só é dita. A palavra, sabe por que a palavra só é dita no Brasil? Porque a gente não sabe respeitar o limite do outro e a gente não sabe tratar com as diferenças. Então, quando eu não sei tratar com as diferenças, eu espero que você receba o mesmo tanto que eu recebo. Porque eu tenho um país, por exemplo, que alguns temas polêmicos que estão em jogo na sociedade, que podem ser discutidos, porque é um direito das pessoas, discutir tudo, os direitos humanos, as políticas sociais, é tudo. Mas as pessoas só se manifestam quando elas sentem que os seus interesses estão ameaçados. Quando não são os seus interesses que estão ameaçados, elas ficam caladas. Elas ficam olhando de longe, meio desconfiadas, mas elas não se envolvem com a discussão. Qual a importância de você sempre estar debatendo as questões sociais, independente dos seus direitos serem afetados? Nessa busca de justiça que você tanto pergunta, isso é essencial. Porque tratar com justiça o direito dos outros é permitir que os seus sejam tratados com justiça também. Então, quando eu ajo só quando os meus direitos são aniquilados e não me importo quando o direito do outro está comprometido, eu não posso anseiar a justiça. Eu não posso anseiar a justiça de maneira alguma. É o que E eu insisto em repetir isso. Na medida que eu respeito a tua desigualdade, eu respeito a tua igualdade. Então, se você tem o direito a ser respeitado, eu também tenho o direito a ser respeitada. E aí eu respeito o seu, luto pelo seu, você luta por mim. A gente volta àqueles ideais, aquele lema da Revolução Francesa. A gente volta ao direito de isonomia, a gente volta ao direito de igualdade, a gente volta à diferença. Então, a justiça, ela está muito intrínseca a todos esses conceitos. Aí eu saber que eu não posso exigir do outro aquilo que eu não dou. Aí eu saber que o direito, de certa forma, está aí, não é para você lutar por você, é para você lutar em sociedade. E a partir do momento que você não luta em sociedade, você não está fazendo justiça. Você lutar por si é egoísmo. Você querer os seus direitos, só os seus direitos é egoísmo. Você querer os direitos de todos é justiça. Seria o ideal. Seria o ideal. É aquilo que nós gostaríamos que existisse na sociedade. Os direitos humanos ganham muita força após a Segunda Guerra Mundial, no século XX. Depois daquele período dos regimes totalitários, nazismo, fascismo, aquilo que ocorreu com os judeus, a perseguição, a quantidade de mortes. E aí você, depois da Segunda Guerra, você tem uma efervescência da discussão dos direitos humanos e da democracia. Também é uma parte da história em que, embora seja recente, mas ela já está esquecida na maior parte da cabeça das pessoas. Parece que as pessoas não lembram bem o que foi todo aquele período, não só da guerra, mas das convicções que a guerra defendia, que é o pior, e que fica. A guerra acaba, mas as convicções ficam. E aí os direitos humanos precisam atuar
para diminuir o problema dessas convicções, dessas ideias de superioridade que alguns vão querer se impor e que entram nessa questão das diferenças que você citou aí? Porque, infelizmente, o organismo que foi criado após esse período, após a Segunda Guerra, que foi a ONU, e a sua declaração, eles tinham vindo com esse objetivo de não deixar morrer a ideia do que era uma guerra, a ideia do que essas más convicções poderiam fazer. Mas se você olhar bem, pouca gente sabe o que é a Declaração Universal, pouca gente sabe qual é a atuação da ONU, muito pelo contrário, a atuação da ONU é cada vez mais criticada. Então, o organismo que era para deixar vivo esse ideal do que é direitos humanos, do que é paz, ele não atua, ele não existe, ele é criticado. Então, as pessoas se restringem simplesmente a criticar o que também é os direitos humanos. Eu critico a ONU porque a ONU não acho que atua da maneira certa. E eu critico os direitos humanos porque eu não sei o que os direitos humanos fazem. E as coisas vão seguindo esse fluxo. A gente sabe pouco e critica muito. Engraçado, doutora. Nós sabemos pouco, criticamos muito, né? Mas as pessoas que sabem pouco e criticam muito acham que sabem de tudo. Acham que sabem de tudo. Mas é porque, Elielson, é como a gente sabe... Eu não sei se é só aqui no Brasil esse problema, porque eu não vi muito esse espírito crítico na Colômbia, por exemplo. Mas a gente aqui quer saber de tudo, quer ser tudo, então todo mundo tem um pouquinho de médico, todo mundo tem um pouquinho de advogado, todo mundo é um pouquinho filósofo, é um pouquinho historiador, mas ninguém quer estudar um pouquinho como historiador, ninguém quer estudar um pouquinho como filósofo. A gente quer mais saber para mostrar que sabe e não para saber de fato. É toda essa geração de ostentação, sabe? Eu tenho que mostrar. Quer saber, não precisa eu saber. Quer saber o suficiente para defender seus interesses. Exatamente. Não precisa eu saber. Precisa eu mostrar que sei. Então, se eu mostro que sei, eu defendo os meus interesses e tá tudo bem. Você percebe isso claramente nas redes sociais, por exemplo, que... Direto. Né, nós temos aí muitas pessoas que compartilham ideias que elas simplesmente escutaram, acharam bacana, compartilham. Mas dificilmente elas constroem uma ideia própria. Elas vão lá... pensar, entendeu? Estudar, não, vou aqui escrever um texto bacana, mas que seja meu texto, que seja uma ideia que eu vou defender. As ideias hoje, elas são compartilhadas. Compartilhadas. E uma coisa é você compartilhar uma ideia porque você estudou e você concorda e você debateu. Outra coisa é você compartilhar uma ideia porque achou aquilo ali legal, que é o que acontece muito hoje em dia. Né? Legal. É aquele velho curtir no Facebook e fica por isso mesmo. E eu de verdade, a gente sorri para não chorar, porque... porque parece óbvio, né? Parece a solução parece óbvia, ou seja, a atitude parece uma atitude assim de infantilidade. Mas é porque a gente não tem, nós brasileiros não temos essa mania de ir pelo caminho mais fácil. O que é mais fácil? Compartilhar sabendo ou compartilhar porque é legal? Qual é o que dá menos trabalho? Compartilhar porque é legal, dá menos trabalho. Então pronto, eu não preciso fazer um trabalho social. Você é uma pessoa esperançosa? Você ficou mais esperançosa depois dessa experiência? Eu não digo esperançosa, porque esperançosa não me traduz muito bem. Eu sempre fui muito realista. Só que agora, depois da Colômbia, o meu realismo é mais sei qual é a realidade social e sei que eu também posso mudar. Não é aquele realismo pessimista, sabe? É aquele realismo de a sociedade é essa, tá do jeito que tá, mas não precisa continuar assim. No seu raciocínio, ainda cabe fé na humanidade, dentro desse realismo? Cabe. Muito? Cabe fé na humanidade, porque a humanidade... Se eu não tiver fé na humanidade, eu vou ter fé em quê? Eu vou fazer o quê? Por que eu fui na Colômbia se eu não tiver fé na humanidade? Está preparada para as decepções da vida? A gente nunca tá. Para as decepções, não. Mas eu estou preparada para poder levantar e começar de novo. Eu vou só lhe provocando um pouco aqui, Vitória. Muito obrigado, viu, pela essa excelente entrevista sobre direitos humanos. Eu espero que você, que é nosso telespectador, não precisa se incomodar com algumas afirmações, alguns precisam também ficar comemorando as afirmações. Faça o que a Vitória disse, vá lá no livro, né, livros de história, livros de sociologia, de filosofia, livros da área jurídica que são acessíveis ao senso comum, a qualquer ser humano, e leia sobre os direitos humanos, leia sobre a ONU, leia sobre a atuação dessa Carta Universal e tire suas conclusões, não porque um jornalista ou você viu na televisão ou alguém falou, tire suas conclusões porque você estudou, porque você pôde fundamentar com o seu senso crítico, tá bom? Nós estamos aqui lutando, discutindo, debatendo e tentando levar a você que é nosso telespectador um pouco de conhecimento e não de uma simples informação, um pouco de vivência, como foi o caso da Vitória, e não um simples eu acho isso ou acho aquilo, tá bom? Vamos apenas
lutar para que a gente possa deixar a nossa contribuição por uma humanidade melhor. Esse foi o seu Consciência Humana dessa semana, um programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. Até a próxima semana, se Deus quiser, com muita humanidade e com direitos iguais para todo mundo. Viver e ser livre, saber dar valor para as coisas mais simples, pois só o amor constrói pontes indestrutíveis.